Então, primeiro a gente vai falar das indicações formais e das indicações práticas de alguns desses exames. Tá? Ressonância magnética. Tá? Como eu já falei para vocês na aula de rastreamento, a ressonância magnética faz parte do rastreamento dos pacientes de alto risco junto com a mamografia. Tá? Segundo o entendimento do ACR e do próprio CBR, ela já deve ser ponderada no rastreamento também das pacientes com mamas densas, que são consideradas pacientes de risco intermediário, mas que a ressonância já traz benefícios para rastreá-las junto com a mamografia. Tá? Além disso, para avaliação de carcinoma oculto. Tá? Carcinoma oculto é aquele carcinoma que tem uma metástase de câncer de mama para axila, mas que eu não vejo uma lesão na mama, seja no ultrassom, seja na mamografia. Tá? Nesses casos, a ressonância é essencial, é uma indicação clara de ressonância, e ela vai ver a lesão primária na maior parte dos casos. Tá? Eventualmente, a gente não vê mesmo na ressonância. Tá? Para avaliar implante, a ressonância é o padrão ouro, tá? Principalmente para avaliar rupturas intracapsulares. Tá? Para avaliar a resposta à quimioterapia neoadjuvante, também a ressonância é o melhor método, porque os padrões de resposta à quimioterapia neoadjuvante e o achado de imagem que mais se associa à resposta patológica completa é a ausência de realce. E realce é algo que a gente só vê na ressonância magnética. Tá? Na prática, para avaliar a recorrência locorregional, por exemplo, estou em dúvida se é uma recidiva ou uma alteração arquitetural pós-cirúrgica, a ressonância é muito boa. Para avaliar estatonecrose inicial com pouco componente de gordura, a ressonância também ajuda muito. Para estadiar, tá? Lesões pequenas não tem indicação formal de ressonância, mas você está falando de tumores grandes, T3, T4, aí mais do que 5 centímetros, uma mama muito densa, ou carcinoma lobular, que são lesões que tendem a ser multicêntricas e multifocais, a ressonância ajuda. Tá? No fluxograma do fluxo papilar, geralmente a gente começa com o ultrassom, porque o ultrassom vê muito bem a região retroareolar, é o método que melhor vê, e geralmente as causas que determinam o fluxo papilar estão na RA. Tá? Então você começa com ultrassom, não viu nada no ultrassom, ressonância. Tá? CDS de alto grau. Tá? CDS de alto grau são aqueles que calcificam um pouco e realçam muito. A ressonância ajuda muito. Tá? A ressonância não é indicada na avaliação de calcificações, porque se você está diante de calcificações suspeitas, aquilo pode ser um carcinoma in situ de baixo grau. E ele não vai realçar, e ele é algo que tem que ser biopsiado e ter uma conduta cirúrgica para ele. Então, muitas vezes, você fazer uma ressonância de um leito de calcificação e não realçar só vai atrapalhar a conduta de, não realça, não vamos biopsiar. Não, você tem que basear sua conduta na mamografia, continuar sendo BIRADS 4, tá bom? É a mesma coisa para a decisão da necessidade de biópsia, que eu botei um asterisco. O BIRADS, ele advoga no texto que você tente resolver tudo na mamografia e no ultrassom. Tá? Se você começar a delegar muitas coisas para a ressonância, por exemplo, uma distorção arquitetural que não realce, você não vai biopsiar. Então, pode ser uma lesão de alto risco, pode ser uma lesão esclerosante, uma cicatriz radiada, às vezes não realça. Tá? Calcificação, mesma coisa, pode não realçar, isso é um DCDS de baixo grau. Então, para decidir necessidade de biópsia, avaliar a calcificação, não é interessante você depender da ressonância. Tá? Ultrassom. O ultrassom, ele é muito bom para avaliar a mama densa, tá? Principalmente se eu não consigo fazer uma ressonância para essa paciente, então eu vou fazer o ultrassom em substituição. Tá? Para qualquer paciente de alto risco que tem indicação de ressonância, se ela não tiver acesso ou não quiser fazer a ressonância, o ultrassom entra como uma substituição. Não à altura, mas entra. Tá? Para complementar a mamografia, avaliação de nódulos e assimetrias, tá? Como second look da ressonância. O que é o second look? Eu fiz um ultrassom, não achei nada, fui para a ressonância, achei lesão. Eu volto para o ultrassom numa segunda olhada para achar aquela lesão, isso é um second look, é uma aplicação de ultrassom. Tá? Para alteração palpável em pacientes jovens, pacientes que têm mama muito densa, para avaliar na mamografia, que é ruim, e mamas muito radiosensíveis, tá? O ideal é você avaliar primeiro por ultrassom. Tá? Pacientes gestantes ou lactantes, que tem muita proeminência de tecido fibroglandular, é interessante avaliar por ultrassom. Tá? E para avaliar a RRA nos casos de fluxo papilar que eu já falei. Tá bom? Queixa palpável, pela CR, o que a gente tem para homens e para mulheres, tá? Para homens, antes dos 25 anos, o ACR advoga, comece pelo ultrassom, se eu não vir nada ou tiver dúvida, vá para a mamografia. Por quê? Antes dos 25, você tem uma incidência muito baixa de neoplasia para justificar a mamografia,
E ginecomastia também não é tão comum. Então, o mais provável é que seja uma outra causa benigna que eu vou ver no ultrassom, tá? Não ginecomastias, tá? Lipomastia, lipoma, linfonodo mamário. Então, comece pelo ultrassom. Acima dos 25 anos, você já tem maior incidência de ginecomastia. Vale a pena você já ir para a mamografia, que vai ter uma sensibilidade melhor para ginecomastia. E para a mamografia com o primeiro exame ensinado, ou se dúvida, ultrassom, tá? Para mulheres. Mulheres, o corte de idade é um pouquinho diferente. Antes dos 30 anos, por ser uma mama densa, uma mama radiosensível, comece pelo ultrassom. Se não tiver nada no exame ou ficar em dúvida, aí mamografia, tá? Entre os 30 e 40 anos não tem consenso, faz o que achar melhor. A partir dos 40 anos, comece pela mamografia, se nada ou dúvida, aí para o ultrassom. Porque é uma mama menos densa, uma mama menos radiosensível, tá? Maior chance de achar alguma coisa maligna, tá? Se gestação ou lactação, pelo fato principalmente da mama ser muito densa, ultrassom ou mamografia, tá? A questão de dose para o bebê é uma dose muito pequena que chega, tá? Então, primeiro ultrassom ou mamografia por ser uma mama muito difícil de ser avaliada mamograficamente. Mas se tiver dúvida, mamografia, tá? Lembrar, queixa palpável, não é porque uma lesão é palpável que é indicativo de biópsia, tá? Um nódulo vasoconstrito palpável não é um B4 por conta disso. Você tem que interpretar a questão de ser palpável no sentido de, tá, ele é palpável e ele aumentou, aí sim é um B4, tá? Mas só palpável numa paciente magra, isso não quer dizer nada. Talvez ele já era palpável, ele está estável, tá bom? Então queixa palpável por si não é B4 ou indicativo de biópsia, tá bom? Pessoal,